A Fantástica Fábrica de Chocolate. Um filme tão doce, cheio de chocolate, guloseima. Pode ter uma treta por trás? É óbvio que pode, cara. Sempre tem história macabra por trás, sempre tem maldição nos bastidores. Tu tá no Projeto Corneta, mano. Eu vou destruir tua infância, entendeu? Tudo aqui, tudo tem coisa macabra aqui. Rolaram até acidentes nas gravações da Fantástica Fábrica de Chocolate de 71. Algumas crianças tiveram que ser hospitalizadas por causa de um produto tóxico que eles usaram nas gravações. A Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005 e principalmente a de 1971 do diretor Mel Stuart é tenebrosa, cara. Eu tô falando sério, tem umas coisas que a gente nem acredita que rolaram por trás dos bastidores. Tanto que, pra quem não lembra da história, o Willy Wonka, ele demitiu todos os funcionários da fábrica porque ele tava com medo de espiões roubarem a receita secreta dele. Mas eu entendo o lado dele de ficar noiado com esse negócio de espião, sabe? De ter a privacidade dele invadida. Eu mesmo sou noiado com isso, sabe? Ainda mais na era da tecnologia. Porque, pra quem não sabe, eu já fui hackeado. É, cara, um cara invadiu o meu Instagram, invadiu o meu e-mail, o meu Facebook e clonou o meu celular, tudo no mesmo dia. Eu fiquei sem acesso às minhas redes sociais por um dia e sem o meu número de celular por 3. Foi uma treta pra resolver isso aí. E como eu não quero que você tenha os seus dados expostos e que eles vazem, quero te recomendar o Surfshark VPN. Que, pra quem não sabe, o VPN é uma sigla para navegação virtual privada. E, cara, principalmente hoje em dia, você que usa o seu celular em todos os lugares, em Wi-Fi público, provavelmente seus dados já devem ter vazado, sabe, se você não usa VPN, porque é justamente isso que o VPN faz. Ele cria uma barreira criptografada que impede que hackers e criminosos peguem os seus dados e façam mau uso dele, como fizeram comigo. E o Surfshark, além de te dar essa proteção VPN, ele também funciona como um antivírus. E aí, se você vier aqui na descrição, tem um link exclusivo que vai levar você para um desconto anual. Eles estão com esse desconto agora. E você pode testar de graça por 30 dias. Seria muito legal se você testasse, inclusive de graça, porque isso me ajuda muito, vai ajudar pra caramba o meu trabalho aqui. E aí, para aplicar o desconto, é só usar o meu código que tá aparecendo aqui na tela, exatamente como está escrito. E aí você vai ganhar esse descontão no maior pacote que tem, beleza? O link tá aqui na descrição. E bora continuar destruindo a sua infância com a verdade por trás da Fantástica Fábrica de Chocolate. Os segredos dos bastidores da fábrica de chocolate. A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971 foi filmada na Alemanha, justamente pelo fato da equipe de produção querer economizar o orçamento que eles tinham. Lá em Munique era mais barato. E aí acontece que os cineastas, eles tinham que encontrar pessoas da Alemanha para interpretarem os Oompa Loompas, porque isso também ia economizar nos gastos da produção, sabe? Você ia pegar um elenco lá de fora, não ia ter que pagar tanto, ia economizar mais ainda também por não serem atores famosos. Só que os Oompa Loompas são muito específicos. Tinham que ser pessoas pequenas, até porque naquela época eles não tinham tecnologia para gravar e encolher alguém digitalmente. Ou se tinham, era muito avançada para o orçamento da Fantástica Fábrica de Chocolate. E acontece que eles buscaram os atores na Alemanha e não conseguiram encontrar de jeito nenhum. E essa é uma parada até assustadora que rolou, porque eles descobriram uma verdade escondida pelos alemães naquela época. Durante a Segunda Guerra Mundial, todas as pessoas que tinham nanismo, deficiência mental e etc., não eram bem vistas pelo partido que dominava a Alemanha na época. Rolou que durante esse contexto histórico, que ficou conhecido como Mundial, esse partido mandou mais de 300 mil pessoas com esse tipo de deficiência. Isso levou à dificuldade na hora de estabelecer o elenco da Fantástica Fábrica de Chocolate, composto pelos Oompa Loompas, porque a Alemanha escondia isso na época. Sabe, eles não queriam que o mundo soubesse sobre esse extermínio que rolou também na Guerra Mundial. Então foi um choque para a produção da Fantástica Fábrica de Chocolate descobrir que eles não iam conseguir formar o elenco com pessoas da Alemanha.
Então eles recorreram e começaram a buscar pessoas ao redor do mundo inteiro, né? A maioria veio da Inglaterra, teve gente que veio da Turquia e até mesmo de Malta. Então ficou um elenco misto, né, com várias pessoas do mundo inteiro ali, justamente porque era muito difícil naquela ocasião encontrar pessoas com nanismo para interpretar os Oompa Loompas. Isso na verdade também foi um problema bem grande durante as gravações da Fantástica Fábrica de Chocolate, porque alguns dos atores eram britânicos, então eles conseguiam entender o que o roteiro dizia, todas as letras e tudo mais. E como os Oompa Loompas aparecem e sempre cantam, a galera que não falava inglês tinha muita dificuldade em conseguir pronunciar a letra. Tanto que se você observar o filme, tem algumas falas fora de sincronia, que não sincronizam com o lábio dos Oompa Loompas. Inclusive, além dessa atrocidade que eles descobriram, o ator Rusty Goff, né, que fez um dos Oompa Loompas original, relatou uma coisa muito triste. Ele disse que depois que a tecnologia evoluiu, eles pararam de escalar atores pequenos, sabe? Atores com nanismo. É muito difícil você encontrar uma pessoa com nanismo representando uma pessoa com nanismo no cinema. Geralmente eles usam tecnologia para fazer isso. Foi justamente o que eles fizeram na versão do Tim Burton. O ator realmente tem nanismo, mas para economizar dinheiro, eles acabaram replicando ele em várias cópias digitais. Mas em vários outros filmes, sempre que tem que ter um personagem pequeno, como até mesmo no Senhor dos Anéis, Hobbit, eles usam tecnologia, né, e deixam esses atores de fora. Por mais bonitos que os cenários da Fantástica Fábrica de Chocolate da versão do Tim Burton pareçam, na versão de 1971 do Mary Stuart não era exatamente assim. Até porque ele não tinha a tecnologia que o Tim Burton teve para dirigir o filme. Então muitos dos cenários eram reais, né? Não eram gerados pelo computador. E a cachoeira também era real. Tem lendas urbanas que dizem que a cachoeira de chocolate da fábrica original de 71 era realmente de chocolate, mas tem umas pessoas que dizem que não, que isso era mentira, que era só corante. Sendo de chocolate ou não, tem alguns relatos na internet que comprovam que ela era feita assim de chocolate. Utilizavam cremes para deixar o chocolate com uma composição mais densa. E por conta disso, né, por conta dessa quantidade de creme real utilizado, o cenário fedia muito. Então os atores não conseguiam ficar muito tempo por ali, porque era muito fedido, sabe? Passava umas horas, o creme apodrecia. E o chocolate, que era para parecer gostoso, na verdade era muito nojento nas gravações. E muitas das vezes os atores tinham que comer os itens do cenário, por mais nojentos que eles fossem, por conta da arte, sabe? Por conta do papel deles. O Gene Wilder, que fez o primeiro Willy Wonka, ele teve que comer uma flor num formato de copo só para uma cena específica. E logo depois que o corte aconteceu, ele cuspiu fora porque ele relatou que o gosto era horrível. Entretanto, o ator original do Willy Wonka não era o único que precisava ficar comendo coisas nas gravações. A atriz que interpretou a Violet Beauregar era obrigada a ficar mascando chiclete justamente por causa do papel dela, né? Ela interpretava uma competidora de goma de mascar. Acontece que durante as gravações a atriz precisou ficar mascando chiclete durante 8 semanas seguidas. E ela disse que na época não tinha sem açúcar, porque ela estava na Alemanha gravando. E isso fez com que ela desenvolvesse cáries nos dentes, por conta do chiclete que ela não parava de mascar. A Denise Nickerson, que interpretou a Violet na época, disse que ela teve 13 cáries nos dentes. Mas aí anos depois ela relatou que ela exagerou isso aí para aparecer em revista e tudo mais, mas que ela de fato teve cáries nos dentes por conta do chiclete. E eu também acredito que por conta de não escovar os dentes, né? Porque se você escova os dentes direito, você não tem cárie. E isso que eu ainda não falei dos acidentes que rolaram lá na fábrica de chocolate original. Rolou uma cena em que os atores precisaram ter atendimento médico, né, por causa de uma exposição a um produto tóxico. Esse produto tóxico fez a pele deles começar a inchar. Eles tiveram que pausar as gravações naquele dia. Por sorte, ninguém desenvolveu nenhuma doença, nem nada do tipo. Mas no dia da gravação, isso realmente foi muito perigoso. Porque nessa cena, eles estão no carro do Willy Wonka e um monte de espuma começa a ir pra cima deles. Essa espuma se parece com espumas de extintor de incêndio. E ela não só se parece, ela era espuma de extintor de incêndio. Então isso fez os atores ali desenvolverem uma reação alérgica a esse produto químico e tóxico. E cuidados com os atores era o que menos se tinha ali durante as gravações, né?
Teve esse acidente aí e teve um outro envolvendo a Veruca, a atriz que interpretava a Veruca. A Julie Downs se cortou enquanto ela quebrava um dos objetos do cenário que foi pedido pela produção para a cena. Tanto que se você olhar bem a cena, você vai ver que no joelho dela tem um corte e esse corte ainda está sangrando por conta desse acidente que ela acabou sofrendo no cenário. O filme da Fábrica de Chocolate também é responsável por algumas maldições, e a primeira delas é o fracasso do filme. Tanto que a maioria dos atores, depois de ter gravado a Fábrica original, não continuou na carreira de ator. Mas essa não é a única maldição do longa. Porque na época, a Fábrica de Chocolate, ela foi gravada com o intuito de vender doces. É óbvio que tem todo o trabalho artístico, o trabalho de direção, que foi muito bem feito, mas o principal objetivo da equipe do Mary Stuart era vender os doces Wonka. Eles foram atrás de um distribuidor e conseguiram fechar uma parceria com a Quaker, que decidiu sim financiar o filme, desde que eles mudassem o título original do livro, que se chamava Charlie na Fábrica de Chocolate, para Willy Wonka na Fábrica de Chocolate, pois assim eles iam conseguir comercializar um doce chamado Wonka. E o diretor concordou, porque eles iam financiar todo o filme. Só que acontece que o filme ele foi um fracasso de bilheteria. Ninguém foi assistir a Fábrica de Chocolate de 71 no cinema. E além de ter sido um fracasso, o autor do livro, Roald Dahl, detestou o filme. Falou que aquela obra era completamente infiel ao que ele escreveu e proibiu que eles fizessem uma continuação da sequência da Fábrica de Chocolate, que é Charlie e o Elevador de Vidro. Para piorar, os chocolates Wonka também foram um fracasso, e não por conta do filme, mas por conta da própria empresa que não soube fazer um sabor tão bom quanto o da concorrência. Eles demoraram a lançar o chocolate e não conseguiram chegar numa consistência legal. Anos depois, a Quaker vendeu os direitos da marca Wonka e a Warner quem ficou responsável pela distribuição da Fábrica de Chocolate, fazendo o filme virar um sucesso nas reprises de TV e até mesmo ajudando a popularidade dos doces Wonka. Racismo e as piadas adultas de Willy Wonka. O universo do Willy Wonka foi baseado em 2 livros escritos pelo Roald Dahl, A Fantástica Fábrica de Chocolate e O Elevador de Vidro. Mas na época, o Roald Dahl ele não publicou os livros com o intuito de atingir o público infantil. Ele na verdade não tinha isso em mente, ele queria atingir a galera mais adulta. Tanto que por esse motivo ele colocou muita piadinha adulta nos livros dele, e que acabaram sendo reproduzidas nos filmes depois de 71 e até mesmo um pouquinho reproduzida ali no filme de 2005 do Tim Burton. E sem contar que a primeira versão de 1964 do livro do Roald Dahl era sem censura nenhuma, e ele acabou retratando os Oompa Loompas de uma forma completamente racista e preconceituosa, que eles não eram como aqueles personagens que a gente conhece hoje, né? Cabelos verdes, pele laranja e tudo mais. Os Oompa Loompas na verdade eram escravos. Na história original, publicada em 64, o Sr. Wonka demitiu todos os funcionários brancos dele e importou 3.000 pigmeus negros da África. Ou seja, ele comprou os Oompa Loompas como se fossem produtos que foram entregues para ele na fábrica de chocolate. E esses homens acabaram aceitando trabalhar de graça para o Sr. Wonka, sabe, em troca de cacau, de chocolate e tudo mais. Ou seja, o Willy Wonka comprou eles como se comprava escravos antigamente e não pagava eles para trabalhar na fábrica de chocolate. Nos filmes a gente descobre que o contexto é diferente, que ali é a casa deles, que eles aceitaram isso, que o Willy Wonka foi atrás deles, tava procurando pessoas de confiança para se livrar dos espiões, mas no livro original não era assim. E quando a galera do roteiro foi adaptar, eles perceberam que aquilo era extremamente racista e aquilo não ia ser bem visto. Então eles tiveram que reformular a ideia e recriar os Oompa Loompas. Tanto que o próprio Roald Dahl foi obrigado a mudar o livro dele, Essa edição aí não existe mais. E segundo o Roald Dahl, ele disse que ele não fez isso propositalmente na época. Ele disse que na realidade ele via os Oompa Loompas como criaturas encantadoras e as pessoas brancas como desprezíveis. E ele também ressalta que não ocorreu ele que a sua representação era racista. E aí, será que o que o Roald Dahl disse justifica esse ato racista dele?
O autor até pode tentar contornar isso, mas uma coisa ele não pode negar. Tá cheio de piada adulta e de duplo sentido na Fábrica de Chocolate, que estavam nos livros e foram adaptadas para o filme. Como a famosa cena onde os atores estão lambendo as frutas na parede e o gosto dessas frutas correspondem aos gostos das frutas de verdade. E aí o Willy Wonka fala que morangos têm gostos de morango e snozzberries têm gosto de snozzberries. The strawberries taste like strawberries. The snozzberries taste like snozzberries. Mas na época ninguém tinha entendido isso, sabe? Ninguém sabia o que significava snozzberries. E bom, esse trocadilho, essa piada, ela vai destruir a sua infância mais do que eu destruo. Em 1979, 15 anos depois do livro original da Fábrica de Chocolate ter sido publicado, o Roald Dahl publicou um outro livro chamado de Meu Tio Oswald. E esse livro aí é um pouquinho mais picante, ele realmente não é para criança. E nesse livro, o Roald Dahl fala o que significam snozzberries, né? Ele pegou aquela piada que ninguém tinha entendido na Fábrica de Chocolate e contextualizou ela aqui. E ele diz ali que snozzberries significam aquela parte que é utilizada na hora da reprodução, principalmente pela classe masculina, na hora de gerar novos frutos. Beleza, né? Se você entendeu isso, você entendeu, porque eu não vou ficar explicando essas paradas aqui, né? Mas acontece que, por que isso tá no filme? Entendeu? Por que tá ali? Por que isso foi aprovado? É porque na época ninguém sabia o que era snozzberries. E acontece que o Willy Wonka botou como sabor isso aí na parede dele. Caraca, noção zero do autor ali. Porém, essa daí não foi a única piada picante do filme. Na verdade, tem uma outra. A Violet, ela tá cutucando o nariz dela e nesse momento o Willy Wonka tá falando sobre um doce. Se você comer, você pode cuspir em 7 cores diferentes, como se fosse um arco-íris. E aí a Violet diz que cuspir é um ato muito nojento. E o Willy Wonka responde ela dizendo que ele conhece um hábito muito pior. Olha, tome isso aqui. Vá lá, arco-íris, chupe e depois cuspa em várias cores. Cuspir é uma coisa feia. Conheço outra pior. Assistindo a cena, a gente fica, pô, é óbvio, né? Ela tá mexendo no nariz, então mexer no nariz é muito mais nojento do que cuspir. Porém, a gente só pensa isso pelo contexto da cena, porque tem muita gente que entendeu de uma outra forma. Quando a Violet diz que cuspir é um ato nojento e o Willy Wonka diz que ele conhece um pior, se a gente analisar num contexto diferente, o que seria pior que cuspir? Engolir, né? Agora, o que ele estava querendo dizer com engolir nessa hora, eu não vou nem explicar, tá? Mas é sim mais uma das piadas adultas da Fábrica de Chocolate. E olha que a gente também tem uma piada adulta envolvendo canibalismo. E essa daqui é pesada, né? Tanto que ela foi adaptada pelo Tim Burton na versão de 2005. Porque em nenhum momento é dito o que o Willy Wonka usa na receita secreta dele. Então quando a galera chega ali para conhecer a fábrica e tudo mais, ele diz que tudo naquele lugar é comestível. Até mesmo ele é comestível. Mas isso seria canibalismo e é visto com maus olhos por algumas sociedades. Tudo neste espaço é comestível. Até eu sou comestível. Mas isto seria canibalismo, meus queridinhos. E é visto com maus olhos por muitas sociedades. Observem que ele diz que o canibalismo é visto por maus olhos por algumas pessoas e sociedades, não por ele. O que o Willy Wonka exatamente quis dizer com isso, sabe? Tipo, que ele não vê o canibalismo como uma forma errada? Esse vai ser o assunto do nosso próximo tópico. Porque existe uma teoria até hoje que não conseguiu ser rebatida porque ela faz muito sentido. Presta atenção. Willy Wonka e a receita canibal secreta. Qual será que é a receita secreta que o Willy Wonka tanto esconde? Essa daqui vem sendo uma das teorias mais debatidas nos últimos anos pelos fãs do filme. O que o Roald Dahl queria representar com esse Willy Wonka que ele criou? Isso aqui está nesse vídeo da Verdade Macabra não porque é só uma simples teoria, mas é porque essa teoria faz muito sentido. O Willy Wonka é um personagem maluco, ele é traumatizado, e esse trauma da infância refletiu na vida adulta dele. Tanto que ele não sente nenhum remorso ao ver as crianças se machucarem. Sabe, o Augustus Gloop ali sendo sugado pelo cano, ele começa a cantar, dançar, ficar feliz, né? E diz, ele vai cair lá na caldeira, sabe, na caldeira quente. Ele fala isso na maior tranquilidade. E sempre que rolava alguma coisa, parecia que os Umpa-Lumpas sabiam o que estava rolando. Que eles tinham uma música para cada criança. E o Willy Wonka também parecia saber. Isso é porque, na verdade, ele sabia.
Ele sabia de tudo. Cara, é óbvio, não é a teoria. Isso tá no filme, a gente pode observar. Como que os Oompa Loompas iam saber uma música para cada criança, uma coreografia, o que elas iam fazer? Na verdade, se você observar, o Willy Wonka induziu cada criança a fazer o que ele acreditava que elas iriam fazer. Ele levou elas a fazerem aquilo. Ele, na verdade, selecionou essas crianças. Ele espionou elas. E no filme original, ele tentou matar todo mundo na fábrica. Desde o Augustus, a Violet, a Veruca, até mesmo o Charlie, né? Que isso não acontece na versão do Tim Burton, mas na versão original, o Charlie quase morreu também, porque ele tomou um refrigerante que ele não devia tomar e começou a flutuar com o avô dele. Se eles não tivessem arrotado, eles teriam sido triturados por aquele ventilador. E o Charlie é o principal, é o que a gente está acompanhando, né? Mas o que rolou com as outras crianças? Será que elas morreram? Porque o Charlie quase morreu. No começo do filme, o Willy Wonka faz todo mundo assinar um contrato onde diz que ele não se responsabiliza por acidentes na fábrica. Pô, é uma fábrica de chocolate, né? Como é que vai ter acidente rolando ali? Vai ter acidente porque ele já sabia que ia rolar acidente, porque ele queria que isso acontecesse. Tanto que se você observar, cada lugar é muito bem planejado. Logo depois que o Augustus Gloop é sugado pelo tubo, a mãe dele desaparece junto com ele. Ela vai atrás do menino e tudo mais. E eles entram num barco. E esse barco tem os assentos exatos para as pessoas que sobraram. Parece até que ele sabia que ele não ia precisar de mais 2 lugares no barco. Como se 2 pessoas fossem sumir. E ainda por cima, né? Ele demitiu todos os funcionários dele em prol de esconder uma receita secreta. Por que essa receita secreta é tão especial? Sabe o que ela esconde? É só que ninguém pode saber. Porque, pô, ele podia patentear, né? Acusar a galera de plágio, de ter copiado e tudo mais. Na verdade, talvez seja porque ele usou as crianças para essa receita secreta. Ou porque ele é um canibal. Porque na versão original de 1971, depois que acaba o filme, a gente não sabe o que rolou com as crianças. Elas desaparecem. Não é mostrado como na versão do Tim Burton, elas saindo da fábrica. Elas simplesmente somem. E o Willy Wonka não fala nada. Isso é um mistério. O que exatamente o Willy Wonka esconde na fábrica de chocolate de 71? Já parou para pensar? E essa é a verdade macabra por trás da fantástica fábrica de chocolate. Eu espero que eu tenha destruído mais uma vez a sua infância, né? Eu fiquei uma semana sem destruir, meu tempo recorde. Mas estamos aqui, né? Destruindo cada vez mais. Se inscreve no canal para não perder. E se você chegou até o fim, comenta aqui, ó, fábrica de chocolate, para eu saber que você chegou até o fim, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.